E aí, seres mágicos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente fazer um react da entrevista da Beth Russo lá no Vênus Podcast. Você já ouviu falar no Vênus Podcast? Já conhece? É o podcast da Yas e da Cris. Eu resolvi trazer a entrevista da Beth aqui para ser esse primeiro react para contar para vocês como é que é a história da Beth. Eu sei que tem muita gente na internet que adora a Beth e que já teve a sua vida modificada pelo que a Beth tanto ensina no canal dela. Ela ensina várias técnicas para a gente usar a nossa força, né? O nosso poder que existe, que ela também chama a gente, né, carinhosamente de deusinhos e deusinhas. Ela acredita, né, assim como eu também, que somos a imagem e semelhança de Deus. E ela abrange muito a técnica do Ho'oponopono mágico. Você já ouviu falar nessa técnica do Ho'oponopono? O Ho'oponopono é uma técnica havaiana utilizada com o intuito de curar e remover todas as memórias que são crenças limitadoras, na verdade, que prejudicam a nossa vida, as nossas ações, o nosso dia a dia. Então, deixa eu contar um pouquinho da história de como a Beth apareceu aqui em casa na minha vida, né? A minha mãe, ela é terapeuta holística e ela já fez alguns cursos e um deles, inclusive, a Beth estava presente. Foi lá que ela conheceu pessoalmente a Beth. E ela vivia falando da Beth, a Beth Russo, né? Ho'oponopono mágico. E sabe quando tu não, assim, tu já ouviu a técnica, já conhece a técnica, até porque eu já tinha conhecimento da técnica pelo livro do Limite Zero, do Ger Vitale, né? Lá em 2010, se eu não me engano. Mas nunca quis, assim, nunca vi a necessidade de aplicar, né, a técnica. Só que daí veio 2020, veio a pandemia, eu engravidei, perdi um bebê e foi ali que eu comecei a usar a técnica do Ho'oponopono, o Ho'oponopono mágico da Beth, e também fazia o Ho'oponopono, a oração original que tá aqui no canal. Se vocês quiserem, eu vou deixar o card para vocês assistirem. E eu fazia para limpar aquelas memórias, né, de dor, de sofrimento. E me ajudou muito. Então, por isso que eu quis trazer a história da Beth, saber também um pouco mais da história dela e compartilhar com vocês aqui no canal. E basicamente ela ensina muito ali no canal dela e sempre traz relatos incríveis de como essas pequenas frases mudaram positivamente a vida de várias pessoas. Então, eu confesso que eu estava bem curiosa para saber também a história da Beth, porque até então eu não tinha nunca ouvido falar da história dela, e ela foi lá contar pra gente. Vamos ver? Queria muito saber a sua história, a história que você tem. Eu também quero saber. Quer também quero colocar o saber. vídeo primeiro? Vamos gente colocar já- o vídeo da Porque gente. tem mais uma surpresa. Tem mais uma Vamos surpresa, lá. mas eu quero muito saber a sua história, mesmo que seja longa, Tá bom, nós temos tá bom, tempo, tá bom. todo o tempo do mundo. Obrigada. Eu tô aqui com o meu chá, né? Porque eu adoro chá, adoro tomar chá. Acho que acalma, eu acho que hidrata, né? Faz tão bem. E eu quis trazer isso pra trazer um conforto aqui pra gente, né? Pra aproximar essa nossa relação. Conhecer Nossa, a muito sua legal história, isso. como é que você chegou até Vamos lá, vamos lá. Ho'oponopono, Vida Me Surpreenda, o Japamala, como é que foi pra você? Da onde Foi você é? buscando. Como é que... Foi buscando solução para minha vida, porque Em qual eu momento achava que você tava? interessante, porque eu achava interessante assim. Por que tem tanta diferença? Porque se Deus é tão bacana, se Deus é tão incrível, se Deus é puro amor, por que tem tanta injustiça no mundo? Por que algumas pessoas têm tanto, outras não têm nada? Por que a vida é tão difícil para mim, mas para o meu colega de trabalho as coisas fluem com uma facilidade? O que tem diferente? E eu comecei a estudar, comecei a entrar numa busca de estudo para eu encontrar a solução para a minha vida, para os desafios que eu estava enfrentando, para a dor que eu estava vivendo, para a dificuldade financeira que eu enfrentava. Porque tudo era muito difícil para mim. É sempre assim, a gente começa pra modificar algo na gente, né? Pra curar.
E quando a gente percebe, a gente já tá ensinando, já tá ajudando. Eu conseguia ganhar dinheiro, nada, eu dava um passo para frente. Sabe Você quando você está trabalhava com o quê? patinando? Na época, eu tinha uma malharia e eu trabalhava numa malharia com a minha mãe. Uhum. E a gente fazia costura, eu era sacoleira. Eu pegava sacolas e saía para vender de Que legal, também já fui sacoleira. porta em porta. Eu tinha umas amizades que eu tinha trabalhado no jornal Vendia do famoso lá, que é o trabalho. Diário do Grande ABC. Eu Na tinha sido, faculdade. uma época, secretária do diretor de redação. Então, eu tinha muitos amigos, eu pegava sacolas e ia vender lá no jornal. Olha que legal. Aí, depois, as coisas mudaram. E aí, surgiu uma oportunidade. Quando eu era secretária no jornal Diário do Grande ABC, tinha um corretor de imóveis que fazia muito negócio com o diretor de redação. E ele me convidou para ser corretora de imóveis. Ó, Eu falei, não, nunca vou trocar o certo pelo duvidoso, porque aqui eu tenho um salário. Corretor não tem garantia de nada. Se vender, ganha. Se não vender, não ganha nada. Sim. Mas quando quando a malharia acabou não dando certo também, e a gente acabou fechando, aí eu lembrei, aí eu fui fazer uns bicos em feira de utilidade, naquela UD que tinha UD, né? Feira de utilidade doméstica. Sim. E aí eu lembrei dele. Um dia eu fui dormir, eu estava buscando, eu falei, eu quero trabalhar em algo que seja assim, que seja legal, que não tire, que não me aprisione, porque eu sou uma pessoa que eu adoro a liberdade, né? Eu gosto de ficar na natureza, eu não gosto de ficar presa no escritório trabalhando, eu me sinto muito amarrada. E aí eu falei, poxa, eu poderia trabalhar com vendas. Lembrei dele, procurei o telefone dele na lista, não achei. Mas eu sabia onde era a imobiliária. Aí no dia seguinte que eu estava livre, eu fui até a imobiliária dele, conversei com ele, ele falou, pode começar amanhã. Eu falei, olha, amanhã eu não posso, porque eu estou trabalhando, estou fazendo uma feira, estou trabalhando na UD. E eu encerro o final da semana e eu começo na segunda. E assim eu comecei a trabalhar como corretora. E o interessante de tudo é que, não sabendo vender, não tendo experiência nenhuma de mercado, não sabia nem o preço de mercado, não sabia avaliar imóveis, nada. Mas no primeiro mês que eu trabalhei, eu fiz uma venda. Você acredita? Nossa. Aí todo mundo falava, nossa, é sorte de principiante. Principiante. É porque eu tinha tanta vontade, eu fui com vontade, eu fui com fé, eu fui acreditando. Eu fui naquela felicidade, na alegria, e eu acabei atraindo. Eu também não entendia isso, mas isso aconteceu comigo. Você não tinha pesquisado sobre lei da Não, atração? não tinha, não conhecia nada disso. Ou Eu tava segredo, essas engatinhando. coisas? Não tinha conhecimento de nada disso. Uhum. Mas hoje, olhando para tudo que eu vivi, eu falo, era a minha vibração. Uhum. No Porque subconsciente, aquela coisa da fé, é o sentimento. Eu fui acreditando. Eu não acreditei que não daria certo. Eu fui acreditando que daria certo. Sim. E naquela época, os pagamentos eram em dólar. Nossa, na hora que eu peguei aqueles dólares, eu falei, meu Deus do céu. Era tão mágico, tão maravilhoso. E aí aí eu andava sempre com um corretor, que era o Luciano, que ele estava me ensinando. Todos os imóveis que eu entrava com ele, os clientes falavam, os proprietários, essa é a compradora? Aí eu falava assim, não, eu sou corretora, eu sou aprendiz de corretora. E aí eu fui me dando tão bem, fui amando trabalhar nessa área, fui tendo sucesso. Só que o que aconteceu comigo? Aí eu comecei a estudar, fazer cursos de prosperidade, cursos de lei da atração, comecei a que legal. estudar tudo relacionado à energia, à vibração. Aí conheci o segredo também, que estava começando a ser divulgado, mas eu não conhecia o Ho'oponopono ainda. Aham. Não Isso tinha em que chegado ano? até mim. Eu conheci o Ho'oponopono, que chegou para mim um e-mail falando do Dr. Hugh Lane, que era o psiquiatra havaiano que tinha feito a cura naquela ala do hospital psiquiátrico, por volta de 2007. Uhum. Foi Nossa, nessa daí época. deve ser comecinho dos anos 2000. Isso. E aí eu tava indo bem como corretora, mas eu tinha muitos altos e baixos. Por exemplo, eu atendia, todos os clientes gostavam de mim, sentiam confiança em mim. Mas eu realizava 2 vendas no máximo no mês. Quando vinha a terceira, a quarta venda, eu sabotava. Falava, nossa, tá vindo muito fácil, tá vindo muito fácil. O que vem fácil, vai fácil. Porque você tinha isso na Uma sua crença, criação. né? Isso daí Limitante. era forte em mim, muito forte. Eu criava, eu me auto-sabotava, mas eu não tinha a consciência disso. Então, tudo que era muito fácil para mim, eu falava, isso aí vai dar errado. Eu acreditava que ia dar errado e assim era. Porque tudo acontece através da gente, né? Se eu acredito que é fácil, assim é para mim. Se eu acredito que é difícil, assim é. É fácil para você. Você acha que é fácil? Você vai lá, você tira de letra. Eu acho que é difícil, vai ser para mim, porque eu estou criando. E eu criava dificuldade. Então, eu fazia 2 vendas, chegava a terceira, a quarta, a quinta, todas vendas feitas. Acontecia alguma coisa, eu tinha certeza dentro de mim, eu falava, vai dar errado, vai acontecer alguma coisa, e dava mesmo. Nossa. E ficou assim por um bom tempo. Então, as coisas foram acontecendo. Aí, quando eu conheci
Mas mesmo assim, eu ainda tinha aqueles altos e baixos. Minha vida ganhava aqui e perdia lá. Aí Sim. chegou o vídeo um e-mail. Eu recebi um e-mail falando do Ho'oponopono? psiquiatra havaiano, Ah, sim. Dr. Ihaliakala Heulen, que tinha, através dessa prática do Ho'oponopono, tinha curado uma ala de presos com doença mental que eram irrecuperáveis. Nossa. Inclusive a história dele eu comentei aqui no canal, no vídeo, eu vou deixar na descrição para vocês verem. Ele conseguiu curar sem nunca ter olhado para nenhum desses presos, nunca teve contato com eles. Inclusive, essa foi uma regra que ele colocou: só vou trabalhar com essa condição, não vou tratar ninguém olhando ninguém. Quero a ficha, eu vou curar em mim, vou trabalhar em mim, porque a gente está conectado. Então, ele curava nele o que tinha de conexão com os presos, que tinha gerado aquela atitude agressiva, aquelas atrocidades, aqueles comportamentos. Então ele lia a ficha e ele curava nele o que tinha de ligação, o ódio, a raiva, a ira, o desprezo, a insatisfação. Ele Olha ia que curando legal. nele. Essa E prática com isso... foi desenvolvida por ele? ou- Não, é uma Não. prática milenar, Milenar, havaiana. né? Ele foi um aluno da Morná Simeona, que foi uma grande praticante do Ho'oponopono, porque o Ho'oponopono mesmo, essa prática milenar, ela não era praticada individualmente. Isso. Aí a Morná Simeona, ela criou o Ho'oponopono da identidade própria, que as pessoas Pra poderiam autocura. praticar individualmente. Antes se praticava em conjunto, em grupo. Isso. Então o grupo ajudava a realizar a cura. E aí ela trabalhou em cima disso e ela criou essa forma de você fazer autocura. Uhum. E ele conheceu, ele tinha uma questão com a filha dele que tinha uma doença também, que aparentemente era incurável. E ele era um cara cético também. Mas ele Autoimune, foi né? observando, ele foi percebendo resultados incríveis na vida dele. E ele se tornou um maior seguidor e discípulo dela. E o maior nome, porque ele ficou conhecido mesmo mundialmente através dos Do Joe livros que Vitale. o Joe Vitale, que é um guru da autoajuda lá nos Estados Unidos, publicou, que o Joe Vitale escreveu a história dele no Limite Zero, que foi o primeiro livro do Ho'oponopono, Entendi. que conta toda a história. E depois o Marco Zero, que é a continuação. Sim. Então, na verdade, embora essa ferramenta seja fantástica, se não fosse o Joe Vitale, que ele tinha um alcance fantástico e o marketing que ele utiliza de propagar é extraordinário, Verdade. ele realmente, ele também tem uma história muito legal. Ele foi mendigo, o Joe Vitale, e ele é um dos caras, ele é milionário. Ele também teve uma ascensão financeira Multimilionário. fantástica. Muito rico, Então, né? Ele chegou a ser tipo, morador de Mendigo, rua. morador assim? de rua. Nesse livro, Joe então, ele Vitale. conta a história dele e depois sobre a prática do Ele, Ho'oponopono. eu não sei se no Limite Zero o Joe Vitale, porque eu li há muitos anos, faz muito tempo que eu não voltei a ler. Também Mas faz é que eu bastante conheço a tempo. história do Joe Vitale. Eu li Faz bastante tempo que eu li também e vou, inclusive, anotar para ler esse ano. Vai ser meu próximo livro. Eu trago memórias frescas para vocês. Mas a história dele é incrível. Se eu não me engano, ele tomava banho nos restaurantes e dormia dentro do carro. E hoje ele é um multimilionário de sucesso, reconhecido mundialmente, né? Por conta desses 2 livros e por conta do documentário O Segredo. Que se você ainda não assistiu, deve assistir. em algum outro momento, não sei se lá ou no outro livro. E ele conta que ele também teve essa experiência. Conheceu a E prática. não tinha, mas ele não chegou, a prática ajudou muito ele a ter uma ascensão. Inclusive, esse livro, O Limite Zero, ele se tornou best-seller antes de ser publicado. Antes de ser publicado, já tinha um monte de gente, porque vazou na internet que ele ia publicar sobre o Ho'oponopono, e já se tornou um best-seller antes de ser lançado. Esgotou Sim. venda na pré-venda. Antes, isso. E aí se tornou um fenômeno. E o mundo conheceu o Ho'oponopono através do Joe Vitale. Ele foi o grande difusor Precursor, mesmo, né? E aí eu conheci através É disso. verdade. E aí lançou o livro, eu comprei os livros, estudei os livros, Você achei conheceu através do fantástico. e-mail? Através do e-mail, que eu não sei como que chegou até mim. Alguém me mandou, algum amigo. Foi algum amigo que mandou. Aí eu Caramba. achei extraordinário. Falei, meu Deus, tá aqui. Eu vou praticar isso daí, porque aí tá a solução para eu curar minha vida, né? Só que eu achava muito difícil fazer a prática do Ho'oponopono, porque você tinha que lembrar de fazer. E eu, por mais que eu estou sentindo uma vibração, porque quando você começa a prática, É impressionante. a cura vai acontecer de uma forma
O Ho'oponopono, só para não ficar meio perdida. No começo, se tu fizer isso verdadeiramente, assim, muitas águas vão rolar. É muito transformadora essa técnica. Vale a pena assistir o vídeo e saber como executá-la. Que Ho'oponopono é uma palavra esquisita, né? Ho'oponopono parece uma coisa estranha, porque é havaiano, mas traduzindo significa corrigir um erro ou tornar algo certo. Que erro é esse? É justamente isso. Lá no Havaí, eles dizem justamente que nós somos, eu costumo falar que nós somos deusinhos e deusinhas. Filho de Deus, deusinho é. Sim. E se eu sou filho de Deus, se eu sou uma deusinha, eu sou herdeira de Deus. Sim. Se eu sou herdeira de Deus, imagina, eu sou herdeira do Todo-Poderoso, o que eu não posso realizar na minha vida. É verdade. Se eu tenho o potencial do Pai, Criador em mim, todo o potencial dele em mim, você imagina o quão poderosa eu sou. Só que o problema é que eu sou uma deusinha vivendo uma experiência humana, todos nós, vivendo uma experiência humana. Essa experiência humana tem limite, só que a gente está aqui, quando a gente entra no personagem, né, no personagem dessa grande novela da vida, a gente se identifica tanto que você esquece, e a gente esquece que a gente é deusinho e deusinha. E a gente esquecendo, a gente não manifesta o nosso poder. E você pode, se você mantiver o foco e a sua mente nessa real que você está desejando, se você mantiver, e se você mantiver o sentimento, você vai dar forma, você modela essa real. Como vai acontecer? Aí eu não sei. E você também não tem que se perguntar. Porque o como essa mágica o universo faz acontecer. Mas quando a Uma mágica vai certo. acontecer. No tempo certo, né? Além de você praticar o Ho'oponopono mágico, eu sempre tento levar uma mensagem de inspiração, de motivação, um relato Relatos, que vai ajudar verdade. a pessoa a acreditar, a manter a fé acesa. Porque a fé é o quê? É a certeza de que aquilo Vai que acontecer, não né? chegou ainda existe. A fé é você acreditar em algo que não é invisível. Mas você tem certeza que aquilo lá vai acontecer, que a cura já aconteceu, que a tua viagem já aconteceu, que o dinheiro que você precisa já chegou, que o grande amor da sua vida acabou de cair de paraquedas aí, você conheceu ele agora, e assim acontece. Eu tenho muitos relatos assim também. Inclusive, uma das coisas que eu mais amo e que mais me conectou com o Ho'oponopono é justamente que o Ho'oponopono é a prática de tudo que Jesus ensinou quando ele passou por aqui. Tudo. Né? O Ho'oponopono ele faz as curas através de você abençoar tudo e todos. Através de você assumir a responsabilidade. Sinto muito, você assume a responsabilidade por tudo que está te acontecendo, como Jesus fazia. Quando ele estava lá nas multidões, ele curava alguém e a pessoa se ajoelhava, falava, Jesus, gratidão, Obrigado, gratidão, você né? me curou. Ele falava, não, levanta, a sua fé te curou. Não fui eu, foi a sua fé. Porque muitas pessoas não eram curadas? Só eram curados aqueles que tinham fé, aqueles que acreditavam. Ele sempre deixou muito claro, o poder é seu, não é meu. A E aí responsabilidade é parece que é uma sua. punição, né? É. Parece Lindo, tipo é assim, verdade isso, só né? cura se você for do clubinho. Não, é porque não sou eu. Não, não é. Tá em você você. você Tá não em tem você. o poder, é de cada um. O poder É. está em mim. Eu acredito, eu tenho fé, vai acontecer a mágica comigo. E também o perdão, o ato de perdoar, como ele deixou, ele foi um mestre que ensinou muito perdão. Quando naquela passagem que iam apedrejar a adúltera, que ele pegou, ele não era aquele cara que batia de frente. Ele era aquele cara que ele ensinava, fazendo a pessoa pensar. Ah, vocês querem apedrejar? Então tá, pode apedrejar. Mas atira a primeira pedra quem nunca pecou. Se tem alguém aqui que nunca errou, pode tacar. Ninguém tacava. Quem nunca errou na vida? Então é isso. Ele ensinava as pessoas a terem consciência. Então ele ensinou muito perdão. Né? Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? Ele Perdoa mantinha- 70 vezes 7, perdoa sempre. Ele Sim. mantinha o livre-arbítrio das pessoas, mas ele Isso. dava Isso. uma lição de reflexão. Ele foi um grande mestre, até hoje. E tudo que a gente pratica no Ho'oponopono são os ensinamentos dele. Sim. É abençoar tudo e todos. Tudo que você abençoa, te abençoa de volta. Sim. É você assumir a responsabilidade por tudo que te acontece. Pedir É você perdão. perdoar você, inclusive. Não é só perdoar o outro. Sim. Porque muitas pessoas não se perdoam. Eu errei, eu quero me punir, eu quero me castigar, entendeu? Eu não vou me perdoar, não. Eu sou culpada, minha família está nessa situação por minha causa. Só que essa culpa que você leva, se você não se perdoar, se você não limpar essa culpa,
essa culpa vai te levar para o buraco. Você não vai mudar a sua vida. Uhum. Porque o sentimento de culpa é muito pesado. É um sentimento desagradável. Tudo que você sente, tem uma frase que eu gosto muito, que é Qual que é? quanto melhor você se sente, mais você permite que a mágica aconteça. E sentir Não. culpa não é legal, não é sentir melhor. É um desconforto muito grande. Uhum. E o nosso GPS interno, que direciona e mostra quando você está no caminho ou não, é o sentimento. Sentiu Sim. culpa Uhum. é uma coisa muito ruim, é um aperto, é desagradável. O que Perdoa está você. acontecendo ali, né? Por isso que é importante fazer o Ho'oponopono mágico pra gente, com o nosso primeiro nome e o apelido todo dia. Pra gente se perdoar, pra gente limpar aquilo que a gente tem que limpar. Que desconectou a gente do amor que a gente é.